Olá pessoal, esse é mais um UnineCast. Eu sou André Coelho, estou aqui com a minha esposa Gabi Zaleski. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse é o episódio número 7 e hoje eu estou aqui com o meu marido para a gente bater um papo. Nós estamos fazendo uma gravação diferente hoje, Uhum. hoje pela manhã. Eu estou bem feliz de a gente ter conseguido acordar cedo para a gente poder estar aqui. Bem cedo, né? Agora É, são 6 horas da manhã. então, para a gente estar aqui às 6 horas da manhã gravando para vocês, a gente acordou bem cedinho. Eu acho que aproveitando por que a gente está falando sobre isso, é para a gente voltar, iniciar falando sobre o tema, né? O tema que a gente escolheu para gravar hoje, um dos pilares que é o bem-estar. E acordar cedo é muito bom. Eu confesso que eu tenho que até me organizar melhor, porque eu gosto de dormir até tarde. Eu gosto de acordar cedo e dormir cedo. Eu sei. Esse é o meu natural. O que é a ideia da gente conversar hoje, amor, nesse café da manhã? Hoje a ideia é a gente conversar sobre parto natural. Nossa, Porque, direto ao ponto. direto ao ponto, Hum. porque tivemos uma experiência incrível na sua gravidez, né? Na sua primeira gravidez. E E eu acho muito importante a gente dividir a nossa experiência. Eu como marido e pai, e você como mãe e esposa, compartilhar as experiências que nós tivemos. Isso vai ser de grande importância para a audiência, para alguém. E falando em bem-estar, né, a opção de um parto natural, ele é relacionado à saúde, né, à saúde da mãe, à saúde do bebê, a o próprio convívio ali, a saúde mental da família até, né. Então quando você me pediu: "Vamos falar sobre isso", eu Eu não sei de que maneira a gente vai conseguir levar essa informação para as pessoas, porque é um assunto muito pessoal, é uma decisão muito pessoal. Então eu quero trazer aqui, eh, baseado na minha experiência mesmo, Uhum. né, eu quero quais foram as minhas dificuldades, eh, o que foi bom, né, compartilhar o que foi bom. Porque eu fiquei muito motivada quando a gente gravou aquele podcast com o Bressan, o Anderson Bressan, acho que o episódio anterior, né, o episódio 6, e o Bressan conta que no site, no espaço da empresa, na indústria onde ele trabalha, eles construíram, na verdade, né, restauraram uma sala própria para que as mulheres que estão amamentando, que estão voltando da da licença maternidade, para que elas possam ter um espaço para fazer a extração de leite, para continuar amamentando os seus filhos. Então aquilo mexeu demais comigo, eu falei: "Gente, é incrível, vamos sim falar sobre isso, porque isso impacta na vida das pessoas". E aí é uma subsequente, né, então impacta na vida pessoal, diretamente na saúde, mexe com o mental, com a estrutura mental da família, e aí Uhum. consequente vai surgindo efeito no profissional, na sociedade. Então, eu fiquei motivada em trazer esse tema, assim, bem específico, né, porque a gente tem muita coisa para falar de família, de bem-estar, mas vamos compartilhar um pouquinho de como foi essa nossa experiência, né. Sim, sim, vamos lá. Vamos começar. No ano de você quer fazer alguma pergunta ou eu posso começar? Não, pode começar aí. A vida como ela é. Ah, no meados do ano de 2021, a gente descobriu que eu estava grávida, né. Quando eu fui mãe mais velha, né, eu já estava com 38 anos, e 37 para 38, né, quando a gente descobriu que eu estava grávida. Mas você sabe que eu sempre soube,
que eu ia ter um parto normal. Mas deixa eu fazer uma pergunta antes, já que você comentou. Por que mais velha? Porque é Pra gente, normal, pra nossa audiência entender aí, qual que é o conceito? porque o natural, vamos dizer assim, o comum Comum, não natural, né? é não, acho que é até natural, amor. Acho que Será? acho. O corpo tá pronto muito cedo, a cabeça que não tá pronta. Acho que a gente não hoje em dia, a gente não é mais preparado e treinado para ser pais e mães. Acho que a gente é outra a gente vai entrar num outro assunto, né, o porquê que a gente é preparado. Mas, assim, eu acho que quanto mais jovem, o corpo é mais saudável, né, os óvulos são mais jovens, a tendência é de ter mais disposição e tudo mais, né. Mas, assim, eu acho que a maturidade traz uma coisa que na minha experiência, na minha opinião, foi melhor para mim, que é o estar consciente daquela experiência. Estar consciente do que está acontecendo, do que está acontecendo com o meu corpo, do que estava acontecendo com a nossa família, com as nossas decisões. Então, assim, estar mais velha, para mim foi melhor isso. Eu acho que eu não teria pensado nisso se quando eu tinha 25 anos. Porque eu sempre quis muito ter um filho, mas era mais por ter um bebê, por estar junto, por brincar, porque eu sempre tive essas experiências com os meus primos, ajudando as minhas tias, mas hoje eu estava mais preparada. Tanto é que quando a gente descobriu, eu fui buscar informação como ter um parto normal aqui, como funcionava aqui, porque a gente hoje mora nos Estados Unidos. A gente tem a experiência do Brasil. E eu me assustei um pouco quando eu fui buscar informação. Porque a tendência do Brasil hoje, Brasil hoje se tornou uma indústria da cesariana, do parto como cesárea. Então, eu queria muito até trazer essa pessoa. Eu fiz um curso com a Brena, e a Brena, de uma maneira tão simples, de uma maneira tão clara, a Brena do Bora Parir, Tão verdadeira, né? tão verdadeira. Então, assim, quando eu comecei a estudar e a me preparar para o parto, porque na verdade ela não fala de parto normal, ela fala de parto, porque a gente romantiza o parto, a gente romantiza a gravidez. Ah, porque é um bebê vindo, porque é uma família. Gente, é tanta mudança, a mudança hormonal, a mudança de física, porque tem que adaptar aquela criança naquela casa, a mudança para um casal. Nossa, eu acho que a gente pode falar aqui por horas, né. Eu não queria me estender muito, porque eu queria dar uma experiência mais até um pouco mais resumida para o pessoal, mas é muito relativo para cada pessoa. Então, Sim. só para fechar o raciocínio, quando a gente fala quando você me perguntou da questão da idade, eu acho que estar mais consciente, mais madura, ajuda nesse sentido, nas percepções, em entender cada fase, como passar por tudo isso. Então, eu de fora nesse sentido aqui vou comentar. Eu enxergo que existe uma curva. Para cada pessoa existe uma curva ideal, que isso vai variar a idade, né, com o momento certo dela ou o momento ideal dela estar engravidando. É Existe uma verdade. curva da idade. Tem pessoas que talvez já tenham a a consciência ideal numa idade mais nova. Uhum. E tem pessoas que talvez tenham essa curva numa idade mais É avançada, verdade, mais tem próximo razão. dos 40, outras mais próximas dos 30, outras até próximas do 20. Tem razão. Eu acho que existe, cada um tem seu tempo, talvez. Por isso que eu acho que não é o mais velho ou o mais novo, porque isso é um julgamento, no meu ver, um julgamento se comparando com outras pessoas. Eu acho que a gente não deve se comparar com outras pessoas. Eu acho que a gente deve se comparar com a gente, só. A nossa referência é essa. Mesmo porque se a sua gravidez é a sua natureza, ponto. Não existe referência. Minha opinião de fora, assim, né? Não fui eu que engravidei.
fisicamente, mas eu Hum. engravidei conscientemente e Você fez como parte, parceiro, né. né. E isso fez toda a diferença, sabia? Agora vem a pergunta que eu ia fazer. Hum. O que que eu é que eu também não queria ir direto ao ponto, assim, mas, eu gostaria que você falasse, no seu caso também, claro, a gente tá falando de uma coisa particular, como você enxerga a a participação do pai, do marido, né, do recente pai ali e do marido que já é, né, nesse processo? Porque, na verdade, só para conceituar, eu lembro até que você comentava antes de engravidar, que você sempre comentou essa questão da importância do parto natural, e que você enxergava isso até como um objetivo seu quando você engravidasse. Então eu lembro, você já foi me preparando. Ah, é? É, isso eu posso falar, você querendo ou não, você foi me preparando. Quando eu ouvia você comentar, quando falávamos sobre filhos, gravidez ou coisa do tipo, você foi me preparando, porque você falava dessa importância e eu, como eu venho de uma experiência dos meus 2 primeiros filhos nascerem de cesárea, ah, eu falei: "Poxa, agora Hum. eu tenho que me preparar para isso, né, também, quando a gente quando você engravidar, quando a gente resolver ter o nosso filho". E foi o que eu fiz, né, eu acho que isso me ajudou. Você já falar isso já me ajudou a despertar a consciência de que eu tenho que me preparar e aprender uma coisa nova. Ai, que legal. É, porque eu sei da importância de uma criança, né, do ser humano nascendo, de parto natural. E aí a gente foi eu fui procurar estudar alguma coisa sobre, e isso foi aumentando em mim essa responsabilidade e esse desejo de poder contribuir com você e poder estar junto e dar força. Por isso que eu tô falando isso. Mas você sabe que eu só fui adquirir informação de como se preparar para parir um bebê, eu só fui adquirir informação depois que eu fui estudar, porque eu ainda romantizava o parto. Eu não tinha noção do quanto eu precisava estar preparada, porque antigamente as mulheres estavam melhores preparadas para isso. Hoje em dia a gente é muito mais sedentária, não tem uma alimentação tão adequada. Então, assim, você estar preparada ali para determinados casos, assim, longas horas de trabalho de parto, a própria estrutura do corpo. Então, assim, mas sem também. Ui, desculpa. Sem a gente. Não posso esquecer isso. Toda mulher é da nossa natureza feminina. O corpo está pronto, o corpo foi projetado para parir um bebê. Então, assim, talvez as mulheres estão. Para parir um bebê naturalmente. Porque antigamente não existia isso. Uhum. E antigamente eu não estou indo falando muito longe, não. 50 anos atrás? 60 anos atrás? Muitas crianças nasciam em casa. É verdade, nasceu em casa, parteira e tal. Claro. É, é. A gente não está falando de 100, 200, 300 anos. Início de civilização. Não, a gente está falando aqui agora. Aí, vamos lá. Não vamos criar polêmica. A cesariana é importante? Muito. Então, aí eu vou Muito. ter que comentar. Salva Para vidas. mim, então, esse é o conceito, eu acredito que esse é o conceito do hospital Uhum. e do médico de urgência. Eu entendo que os hospitais são muito importantes para ele e o médico de urgência, digamos assim, cirurgias de urgência Uhum. acontecerem quando necessário, quando um acidente, quando um caso de por doença precisa ser feita alguma intervenção. Concordo. Agora, passar por cirurgia, passar por situações de alto risco de saúde, quando não é realmente necessário, e aí que entra a polêmica, que é o que deixa a gente assustado e preocupado.
Mas porque nós mulheres não estamos mais tão consciente de que ter uma dor, porque dói, ter uma dor faz parte do processo. Eu ia tocar nesse assunto. Será que não é. Aí vem a minha pergunta, mais uma. Você não percebe que a maioria das mulheres brasileiras, no caso, elas optam ou se deixam, não, ok, vou fazer a cesárea porque eu não quero sentir dor? Nos seus estudos, na sua experiência, o que você pensa disso? Então, vamos lá, vamos em partes. Ah, hoje a gente está nos Estados Unidos Uhum. e eu tive a oportunidade de estar aqui quando eu engravidei. Qual que é a diferença Estados Unidos-Brasil? Aqui não é obrigatório, quando vai nascer um bebê, o médico, o obstetra estar junto. Aqui nos Estados Unidos, o médico obstetra é, é requisitado, vamos dizer assim, para uma cirurgia. Então, num parto onde a mãe está saudável, segura, o bebê está saudável e seguro, não há necessidade de uma cirurgia. Então, aqui, na grande maioria, não existe opção. Ah, eu quero parto normal ou eu quero cesariana. Não é a paciente que decide isso. Quando a gente vai para o pré-natal, todas as consultas, não existe essa pergunta se assim, você quer parto normal ou não. A via natural é o parto normal. Se é o parto normal, quem vai auxiliar a gestante é uma enfermeira parteira. Todas as enfermeiras, desculpa, todas as parteiras têm curso de enfermagem. Então, para poder auxiliar nos primeiros minutos ali. Se acontece uma complicação, e aí depois eu vou contar um pouquinho sobre isso, sobre o dia, acontece uma complicação, ou uma pressão alta, ou alguma coisa nesse sentido, que põe em risco a vida da mãe ou a vida do bebê, aí o médico obstetra entra no jogo, e aí sim é obrigatório você estar dentro de um hospital. Então, esse é um detalhe que faz toda a diferença. Fala mais do que. Na minha opinião, você já tem essa liberdade desde o início do pré-natal, né? Começou o pré-natal, você já é tratado aqui, né? Eu digo aqui nos Estados Unidos. Você já é tratado dessa forma, respeitado dessa forma. Qual que é a sua opção? Desde o início. E eles também, no meu entender, eles também vão, quando você diz a sua opção, eles também vão direcionando e te orientando para isso. Eles também te ajudam a preparar para isso. E dão essa orientação que você comentou. Fiquem tranquilos que se no momento do parto alguma Precisar. complicação acontece, o protocolo é encaminhar para um hospital mais próximo e normalmente É, ah, os locais de parto natural, né, mas amor, é eles são importante próximos a gente dos lembrar assim, ó, hospitais. a gente vai contar a história para o pessoal, mas é que assim, gente, a minha experiência não foi dentro de um hospital. A minha experiência foi, aqui eles têm, é muito comum centros de parto, né? Como se fosse uma casa preparada, uma clínica preparada para o parto. Então não há necessidade de uma estrutura de hospital. Mas os hospitais, a grande maioria, também faz parto normal, com as parteiras Uhum, dentro do hospital. uhum. E aí, claro, já está ali na estrutura. Mas assim, também para quem já teve a experiência aqui nos Estados Unidos de cesárea, ou tem vontade de vir morar para cá e se preocupa com isso, tem comunidades brasileiras que têm médicos brasileiros que, claro, sim, atendem, que fazem da forma que a nossa cultura brasileira está adaptada. E aqui o que a gente está compartilhando é uma coisa muito pessoal. Muito, é uma decisão muito pessoal. Foi uma decisão minha e sua. Então, para as pessoas Sim, não se assustarem, sim, né? mas eu ainda mesmo assim eu enxergo uma diferença enorme dessa questão de que eles mesmos recomendam, não quero,
vamos evitar, se possível, evitar a cesárea. Isso Claro. a gente não ouve lá. Mas é claro, é porque, assim, amor, veja bem, você só faz uma cirurgia em caso de risco de vida. Uhum. Você não faz uma cirurgia porque você acha que você quer uma cirurgia. Ah, eu nem sei, eu ia dar um exemplo, assim, meio louco, mas nem consigo imaginar alguma coisa. Ah, uma coisa que é simples, ah, vou tomar um remédio só pra me curar, eu vou fazer uma cirurgia. E sou eu que decido e não o médico. Pra mim é uma coisa que não faz muito sentido. Mas eu não quero desfocar, porque daí a gente vai entrar em conceitos maiores, né, eu acho que vamos Tem vamos muita coisa vamos para falar. contar tem. Vamos contar mais a nossa experiência aqui pra deixar como conhecimento para as pessoas, Uhum. porque um dos pilares que a gente fala sobre a imigração está abrindo um leque de muitas dúvidas. Como criar filhos, como morar, como se legal, né, ter uma vida com visto para se tornar um residente permanente. E a gestação não pode ficar fora disso, porque faz parte do crescimento da família. Sim. Então trazer esse assunto hoje aqui, me motivou por isso, assim, por levar a informação de como funciona aqui. Então eu vou contar um pouquinho para vocês como foi essa experiência, mas a gente vai falar muito, assim, como funciona aqui nos Estados Unidos. Então, eh, o país está muito mais preparado em questão de informação, de consciência disso, né. As leis são eh, mais permissivas, elas E te simples. respeitam mais, né, é mais simples, né. Então, por exemplo, aqui o parto em casa, ele é super bem-vindo, desde que você faça um acompanhamento de pré-natal num lugar, eh, licenciado, Uhum. muito importante. Aqui as licenças, seguro, é muito, toda empresa tem que ter licença e seguro. Uhum. Então, buscar sempre um lugar licenciado, seguro, né, pela tua saúde física e mental, e você vai ter os seus direitos e as suas vontades, vamos dizer assim, respeitados. Eu acho que a palavra é essa, é o respeito, sabe, você Isso é não incrível. uma coisa que me chamou muita atenção, no curso que eu fiz com a Brena, ela falava muito assim: "É muito importante você ter um plano de parto". Por que o plano de parto? Porque lá vão ter as suas decisões. Ela explicava assim, ela dizia assim: "Gente, na hora que você tá no trabalho de parto", nossa, gente, o meu corpo sente assim, eu me emociono só de lembrar daquele dia, porque as emoções são muito floradas, assim, sabe. A gente entra eles chamam de partolândia, a gente entra num universo, numa frequência ali para receber aquela criança, é tão forte aquilo, que eu acho que eu não sei se eu vou ter palavras para explicar, sabe. E não é que é assim: "Meu Deus, é maravilhoso". Gente, é a dor mais absurda que eu já senti na minha vida. E eu já tive crise de rim, que todo mundo fala que crise de rim é pior. Eu acho que a dor do parto, ela é muito mais intensa, mas a gente não tem um treco ali na hora, porque ela vem e passa. Então: "Ai, não morri". Eu acho que é isso. A dor é tão intensa, de 2 minutos e passa. "Ai, estou viva de novo". Aí passou, parece que você esquece, aí ela vem de novo. Bom, depois eu chego nesse momento. Então, assim, esse plano de parto que eu estava falando é importante, por quê? Porque no Brasil, chega nesse momento, você esquece das suas decisões, das suas opiniões. E aí o plano de parto tá ali escrito para te assegurar dessas de respeitar suas decisões, e o acompanhante, o pai, no nosso caso, assim, o pai tem que estar muito consciente daquelas decisões da mulher, para saber, porque amor, na minha experiência, eu não tinha condições nenhuma de tomar qualquer tipo de decisão ali. Se não fosse você tomando decisão de como fazer, de como, né, o que que eu queria. Então, mas vem cá, no final das contas a gente não percebeu que aqui não precisaria ter um plano de aí vamos entrar em outra questão, Isso. mas eu entendo a recomendação da Brena, Não, no Brasil tem que ter. tem que ter, porque para você tentar segurar o máximo possível e se garantir de que você vai ser respeitada, ou você, pelo menos você está dizendo que você tem consciência dos seus direitos ou que você tem que ser respeitada.
Aqui parece que você nem precisa, porque você já é respeitada desde o início. Tem lugares que você precisa enviar o seu plano de parto para o hospital antes. É um absurdo. Isso no Brasil, né? Então, aí eu fiz o plano de parto aqui, a gente teve acompanhamento de uma doula, e quando eu falei isso para a doula, ela falou: "Olha, Gabi, tudo bem, você pode até ter esse plano de parto", porque lá eu fazia, eh, decisões, eu tomei decisões que eu não permitiria, nossa, vai gerar uma polêmica, né, mas eu não permitiria episiotomia, eu não permitia, manobra, aquela manobra de empurrar a barriga, eu não permitia o colírio nos olhos do bebê, coisas assim que são obrigatórias no Brasil. Ou obrigatórias ou são já de Protocolos, culturais? protocolos, isso. Então, assim, ela falou pra mim, ela falou: "Gabi", nossa, eu nem lembro, eu devia ter pego pra olhar tudo o que eu Uhum. falei, porque eu fiz ele em português e depois eu traduzi e mandei pra doula primeiro. E ela falou pra mim: "Você pode até levar, mas todo esse processo que você tá pedindo aí, faz parte do processo É o natural é o aqui". protocolo aqui, digamos assim. Então, assim, Nossa, a gente ficou eles não, aliviado, né? mas quando a gente chegou lá no dia, depois que o Nicolau nasceu, que daí volta a consciência, né, da mãe, que no trabalho de parto ali eu quase não me lembrei de muita coisa. Eu fui lembrar depois, né? Na hora ali a gente não tem consciência do que está acontecendo para tomar decisões. Mas depois que o Nicolau nasceu, elas me perguntavam: "Mãe, você quer isso? Você permite isso? Você permite aquilo?" E aí eu fui vendo, eu fui falando, gente, e aí volto a lembrar, gente, eu não fui para um hospital. Então, assim, eu não tenho essa experiência do hospital. Já conversei com algumas amigas, elas já falaram que é muito parecido, mas eu não tenho essa experiência, né? Eu escolhi o centro de parto, era um ambiente como se fosse uma casa, o quarto onde eu estava não tinha estrutura nenhuma de cara de hospital, eu não queria isso. É. Então, assim, era uma cama, era como se fosse um hotel, só que com uma estrutura interna, né, vamos dizer assim, no bastidor, elas estavam todas preparadas. Então, o quarto tinha uma estrutura de quarto, com um gaveteiro, que eles chamam no Brasil, como se fosse um gaveteiro, uma cama de casal com 2 criados mudos. Então, assim, uma estrutura de quarto. E no canto, como eu tinha optado pelo parto na água, tinha aquelas banheiras de parto, que todo mundo acho que já conhece, aquelas banheiras azuis, azul mais alta, né? E, e um banheiro estruturado, né, grande, para que elas pudessem entrar no banheiro comigo. E alguns equipamentos básicos De para receber o nenê, pesar, fazer todo o procedimento de protocolo daqui. Isso, eu só me dei conta no dia que a gente foi fazer a visita. Na verdade, eu fui me dar conta mesmo do como é o processo depois que o Nicola nasceu. Desde que o Nicola nasceu, ele não saiu do quarto em momento nenhum. Elas fizeram todos os processos dentro do quarto. Então, o Nicola foi pesado dentro do quarto. Todas Verdade. as medidas foram feitas dentro do Sempre quarto. na nossa frente. Tudo junto, tudo junto. O meu banho foi dentro do quarto. Então, assim, a minha experiência foi incrível para a nossa família, porque Uhum. você esteve presente o tempo todo, desde que nós chegamos. Eu tive um trabalho de parto mais longo, né? As contrações começaram num sábado de tarde, lentas. A gente passou depois o domingo inteiro, né, controlando, porque eu nunca tinha passado por isso, então eu achava que aquilo ali já eram dores, e não, eh, eram só os pródromos, né, que eles chamam. E intensificou mesmo no final do domingo, lembra no final da tarde Lembro. do domingo? Sim. Ali começou, regrava e desregrava, regrava e desregrava. E aí às 11h30, meia-noite, a gente foi lá para o Natural Beginnings, e chegamos lá meia-noite e meia, né, que a gente deu entrada. Até o Nicola nasceu, sei lá, por volta das 5 da manhã. E aquele processo ali, eu só me lembro, gente, porque eu realmente depois a gente foi lembrando como é que aconteceu, porque na hora ali não pensa muito. Mas aí eu tive o suporte dessas parteiras com as massagens, a dor na lombar é muito forte, tentando pontos diferentes para que onde eu tivesse uma mobilidade melhor, onde o meu corpo, esse respeito foi incrível. Como que você está se sentindo bem?
Bom, então é isso. Acho que para mim a parte que faz mais sentido, e o que eu me lembro assim com mais detalhes é essa parte do respeito, o respeito que eles têm com o paciente. E N coisas aconteceram, né? E para você assim, o que que marcou para você? Para mim marcou também muito o respeito. Claro, a gente dá muito valor para isso, né? Então, o respeito nas escolhas, o respeito com você, com o seu corpo. E marcou muito para mim, fez muita diferença o ambiente que a gente estava. Não tem aquele ambiente de De sala de hospital. cirurgia, sabe? Uhum. Então, aquele ambiente de uma residência, parecendo uma residência mesmo, né? É. Uma suíte master. Aqui era grande, né? Aquilo, todo aquele ambiente, o environment, o ambiente ali estava maravilhoso. E somente duas pessoas, né? No momento ali que passaram a madrugada com a gente. As duas parteiras, né? E isso marcou muito para mim, porque eu não tenho como, não tem como. Eu faço a, eu sempre vou lembrar das referências que eu tenho, né? Então, Uma coisa é que isso. agora eu acabei de lembrar que foi. Eu coloquei no meu plano de parto, mas elas providenciaram isso sem que a gente tivesse que pedir. Uhum. Então, eu lembro de logo depois que a gente chegou, elas prepararam o quarto com um aquecimento bem quentinho, então não tinha aquele frio de sala de cirurgia, Uhum. né? Bom, eu nunca fiz uma cirurgia, mas eu já ouvi várias pessoas falando desse ambiente. Claro, É frio. porque é mais Tem que ser é preparado para isso, né? controlado e tal. Controlada a temperatura. Então, assim, o quarto estava bem quentinho, a luz estava bem baixa, com pouca iluminação. Acho que, se eu não me engano, tinha só abajur, assim, no Uhum. canto, com iluminação. A banheira já estava cheia, lembra? Logo que Lembro. eu cheguei, eu fui tomar um banho, elas já prepararam a banheira. Então, quando eu cheguei no quarto, a banheira já estava quente. E, e elas permitiram que a gente ouvisse a nossa playlist. Então, uma das coisas que eu me preparei foi uma playlist no Spotify com as músicas que eu gosto, as músicas que me davam mais força, que me remetia a esse momento da esperada, da chegada dele. Então, isso foi uma coisa que você colocou, né? Porque eu nem lembro de pegar celular, nada. Eu lembro de ouvir a música. Então, a preparação para esse momento foi incrível. E aí, claro, aí o momento que aqui nos Estados Unidos eles chamam de o momento do delivery, né, da entrega, a hora que eu nasce o bebê, foi foi muito intenso. A nossa doula tirou as fotos, então hoje eu consigo talvez curtir esse momento, porque quando eu vejo as fotos assim da maneira natural, né, que a natureza preparou, que ele chegou, foi incrível, assim. E eu tive a oportunidade da hora dourada, que eles chamam da Gold Hour, que quando ele nasceu, ele veio direto para o meu colo. E ele ficou meia hora, 40 minutos comigo. Não lembro quanto tempo o cordão ficou, você que cortou o cordão, né? Foi uma das experiências também. Foi. Mas Ali leva minutos, né? 7, 8 minutos para o corte do cordão, até que pare de pulsar, que foi uma das coisas que a gente aprendeu que era uhum. importante. Quem sabe um dia eu consigo trazer a Brena aqui para a gente gravar, ela explica melhor isso, né? Mas eu lembro disso. Depois, no momento do meu banho, ele não, em momento nenhum ele saiu do quarto. Quando eu fui tomar o banho, ele ficou com você, né? Então, ele ficou o tempo todo conosco no quarto. Foi maravilhoso. Mas conta um pouquinho antes como é que foi na banheira. Você quer contar? Na verdade, a banheira eu relaxei demais, né? Eu tava muito cansada. Eu Então, queria muito que o nascimento fosse um nascimento na água, né? E quando eu estava preparada, acho que eu já tinha
8 de dilatação foi a última vez que Uhum. ela fez a medição, né? E que eu fui pra banheira, depois daquele cansaço todo, porque é exaustivo. Então, por isso que não dá para romantizar, sabe? É lindo, é maravilhoso porque é natural, é do nosso corpo, é da nossa natureza. Mas tem dor, a dor é muito intensa. Você, a mulher tem que estar muito preparada emocionalmente, porque é muito fácil para desistir, né, de tudo isso. A dor é uma coisa absurda. Então, Então, se não tem um acompanhamento, por exemplo, você era o meu acompanhante principal. Você tinha que estar mais preparado do que eu para não me deixar desistir, né? E naquele momento da banheira ali, para mim, foi um momento de relax, assim, porque aquela água quentinha, eu só lembro que eu tinha vontade de dormir. e isso, por que que eu pedi para você voltar um pouquinho na história e contar essa parte? Porque, na minha opinião, essa experiência tem uma grande valia para você passar para a audiência. Por quê? A gente percebeu que, como o seu trabalho de parto foi longo, você já estava cansada, claro. E quando você foi para a banheira, Foram 37 horas de trabalho de é, parto. só isso. Quando você foi para a banheira, tentar ter o Nick na banheira, né, nascendo na água, como você pensou desde o início, nós pensamos desde o início, desejamos, né, planejamos para isso. A gente não pensou que você, cansada, Né? Ia numa água relaxar, quentinha, ia relaxar ia e querer dormir. não poderia ser uma água fria nem morna, mesmo porque lá fora estava nevando, né? É. Tava nevando, então os ambientes todos muito bem aquecidos, e ainda mais ali na água, né? Então a gente não pensou nisso. Eu também não pensei nisso. Eu pensei no seu conforto por ser uma água quente, mas a gente não pensou que isso pudesse relaxar você. E se relaxa, ou o relaxamento, É, não talvez, era próprio para aquela hora é, do expulsivo que eles chamam, né? Que é então, nos tardou um últimos pouquinho, momentos. né? Tardou, Tardou um pouquinho mais. tardou. E aí foi quando a parteira conversou com a gente e falou: olha, vamos tentar fora da água. É, Lembra? então, uma das coisas assim, existe um protocolo a ser seguido que, que a mulher tem que ficar apenas algumas horas em trabalho de parto. A partir daquele momento, se ela não consegue fazer o delivery, a entrega, ela é transferida para o hospital. E a última coisa que eu queria era ir para o hospital, porque eu me Claro. preparei com yoga, com fisioterapia pélvica, eu estudei, eu me preparei para aquele momento, eu fiz plano de parto. Então, assim, enxoval foi uma das únicas coisas que eu não me preocupei. Eu me preocupei em eu estar preparada, em Uhum, preparar você para aquele momento, né? claro. Então, assim, naquele momento que eu já estava depois de mais de 30 horas em trabalho de parto, não 30 horas intensa, né? Ela é gradativa, mas ela foi muito longa, né? Porque eu não tive nenhum tipo de indução, eu não usei nenhum tipo de anestesia, então foi muito controle do Uhum, próprio corpo, né? E naquela hora que eu entrei naquela água quente e eu relaxei, naquele momento que não era para acontecer, houve essa intervenção delas. Então, a única momento de intervenção foi quando eu lembro que a parteira falou: olha, ela já está muitas horas em trabalho de parto, ela está exausta. Ela me viu descansar, ela relaxar, ela falou: se em 45 minutos, foi isso, não foi? Se em 45 minutos não houver o nascimento, a gente vai transferir ela para o hospital. uhum. Mas você lembra, você tem ideia de quanto tempo você chegou a ficar na água? Eu acho que umas 3 horas, né? Foi mais ou menos isso? Foi daí para mais, 3 horas e meia. Foi, entre 3 e 4 horas. Gente, dá uma sensação que é uns 20 minutos, porque Aham. Mas foi bastante tempo. foi, foi bastante tempo. Não, eu lembro bastante tempo porque eu lembro que eu ouvi várias músicas. Foi onde estourou minha bolsa não tinha estourado ainda, estourou dentro Uhum, da água. uhum. Eu lembro dela vir trazer o óleo essencial e colocar
naquela toalha que eu estava usando, para que estimulasse ainda as contrações. Então, eu fui muito respeitada, assim, nesse sentido, pelo espaço. Mas naquele momento onde ela falou que em 45 minutos, eu não, depois de tudo aquilo que ela tinha preparado, eu me preparado, não houvesse o nascimento, eu ia ser transferida, gente, veio uma força, não sei de onde, eu acho que do meu espírito mesmo, né? Dizendo assim, olha, você se preparou tanto, você tá pronta, teu bebê tá pronto, ele tá querendo nascer. E a todo momento elas faziam o controle do batimento, né, do Nico. E as dilatações? Não, eu não, a dilatação ela só conferiu antes de eu entrar na banheira e depois quando vocês decidiram que era melhor eu sair da água. E aí, só o batimento cardíaco que ela faz através do parece um ultrassom, né, pequenininho. E eu falei, não, agora ele vai nascer, porque eu não cheguei até aqui para ter que ir para um hospital, né? E aí foi onde eu acho que há uma decisão, e o momento da decisão há uma mudança de energia, né? A energia muda de novo. E aí foi quando ela me convidou a sair da banheira. Ela falou: não, acho que é melhor tirar ela da banheira, porque senão ela vai dormir, né? E aí você falou, lembra, amor? Acho que é melhor, vamos ouvir. Eu não lembro a frase que você usou, mas acho que foi isso, assim. Vamos escutar quem tem mais experiência, né? Eu falei assim, ok, a gente já tentou do nosso jeito, agora vamos tentar desse outro jeito? Isso. Vamos tentar desse jeito que estão sugerindo aqui, né? Eles conhecem E foi bastante isso, quando né? eu fui deitar na cama, né? E aí quando eu deitei na Foi quando foi cama, pra cama. quando eu deitei na cama, é incrível, o corpo trabalha de uma maneira incrível. Existem posições que a mãe se coloca, que o corpo faz a contração necessária para o bebê nascer. É a coisa mais incrível. Isso é incrível. É involuntário. Não é a gente que escolhe o momento de, 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 de fazer uma força para o neném nascer. Não, é involuntário. Bom, e foi nesse momento que o Nicolas nasceu. Então, nesse momento que 15, 20 minutos depois, eu acho, né? Foi no momento que o Nicolas nasceu. E aí aconteceu tudo isso, ele poder estar pele a pele com a gente ficou ali por volta de 2 horas e pouco, que daí elas vieram para pesar, para medir. Mas teve um detalhe massa. Eu não lembro o quê. Essa parte quando pesou e mediu foi depois de você tomar banho? Foi depois. Foi depois? Então antes disso eu fiquei com ele. Eu Quando tirei eu a fui tomar camisa, banho, você ficou com ele. eu tirei a camisa e coloquei ele no meu peito, pele a Ah, pele com pele, igual você estava com ele, né? ai, gente, isso é tão E importante. isso foi muito importante pra mim. A primeira E pra conexão, ele né? também, né? A primeira conexão. A gente pode falar mais sobre isso num outro episódio. Eu nem acredito que eu tô contando todas essas coisas aqui, né? É tão íntimo da gente, mas é um momento de compartilhar isso com vocês para motivar, incentivar quem, quem tem essa vontade. Para mim, isso foi um ato de respeito comigo, com o meu corpo, um ato de respeito com o meu filho, na decisão de respeitar o momento dele nascer. E lembrando aqui mais uma vez, isso tudo só foi possível porque a minha gravidez, a minha gestação foi 100% sem risco, né? Foi tudo muito saudável durante todo o pré-natal. Então, há casos em que no finalzinho do pré-natal tem que mudar os planos, não pode, né, fazer um parto natural dessa maneira. Então, assim, não quero gerar polêmica em nada. Isso é a minha história, essas foram as nossas decisões. Então, só quero compartilhar, só estou compartilhando isso com vocês, uma coisa tão íntima nossa, porque é uma forma de mostrar para as pessoas, assim, relembrar, principalmente para as mulheres, que o nosso corpo foi projetado para isso. Nós somos, nós estamos prontas para isso. Não é fácil, tem que ter muito controle emocional, tem que ter um companheiro muito controlado do lado, porque eu acho que para você é mais difícil, porque eu estava imersa
naquele universo, naquela dor e tudo mais. E você estava fora. É, Mas em momento nenhum você sabe o quão era a minha dor, né? sim. Uma coisa que não esqueço nunca mais, assim, tá sempre na minha memória, foi o momento da banheira, aquelas horas que a gente passou ali, eu segurando tua mão. E, e realmente, claro, eu não estava na Partolândia, você já estava, né? Eu estava de fora, consciente de tudo aquilo e te dando força, né? Te dando energia, o máximo que eu pude. Isso foi. Tava cansado Eu também, também né? já estava cansado. Isso foi incrível. Não, é uma experiência incrível. Eu também não tenho palavras para agradecer essa oportunidade de acompanhar todo esse tempo, de ver ele nascer tão de pertinho e de um parto natural, né, que eu nunca tinha visto, que é como que hoje a gente pode escrever? Meu Deus, o natural é muito forte, né? O parto natural é muito forte. Você acompanhar e ver ele nascendo parte por parte, Uhum. né, centímetro por centímetro, só no É, finalzinho que, né, que depois que passa da cintura, na verdade, vai rapidinho, desce rapidinho, né, ele sai rapidinho. é como se você estivesse parindo junto, né? Nossa Senhora, mas o começo, meu Deus do céu. É muito sofrido. Acompanhar, né, que ele teve que fazer todo o giro. E isso tudo que eu aprendi com você no curso, a parte que a gente fez junto, o que você me ensinava, né, o que você aprendia, me ajudou muito. Me ajudou a tá consciente de todo esse momento e mais forte, né? Foi muito importante. É muito intenso. E essa parte da informação, ela, ela é incrível, porque como que a natureza é tão perfeita, como Deus é tão perfeito, né? Como que o bebê sabe que ele tem que fazer o giro certo internamente para que ele consiga estar encaixado o suficiente para ele sair? Então, assim, é nessas horas que, por isso que eu digo que o corpo sabe o que tem que ser feito, né? É da nossa natureza isso. E talvez numa outra oportunidade, talvez com alguém já desse ramo que consiga em palavras transmitir de uma maneira mais sábia para vocês essa informação, eu consiga relembrar de outras coisas. Mas é que agora, nesse momento, contando para vocês, não tem como eu não lembrar de tudo isso. E é como se eu revivesse esse momento, eu me emociono. É difícil, assim, controlar para saber o que falar, né? É bem delicado. Mas eu quero só continuar aqui para a gente dar sequência. Ele nasceu. Eu dei entrada no espaço lá, esqueci o nome, amor. Natural Essa Beginning. clínica, né? Essa É, casa de na parto. casa de parto. Eu dei entrada por volta da meia-noite. Uhum. Ele nasceu por volta das 5. E às 10 horas da manhã nós estávamos indo embora com o Nicola. Isso é incrível. É incrível. Claro, existe um protocolo, lembra? Ele tinha que ter evacuado, tinha que ter é, começado a mamar, né? Tentado a É isso. mamar, o colostro, o comecinho ali. Tinha que estar começando a ter o estímulo, né, de ter, porque ele não, na verdade, não mamou, né? Ele só, eles perceberam assim, ele tem vontade, ele está Isso, buscando. isso. Aí eles fazem alguns testes, né, os que eu permiti, sim, Esse também eu passou, não me né? lembro quais eram. E aí passou no teste, batimento, estava tudo bem. E aí eles me liberaram às 10 horas da manhã. Ou seja, o Nicolas tinha 5 horas de vida. Uhum. E 24 horas depois nós tínhamos que voltar. Lembra disso? Sim. 24 É. horas, ou seja, no dia seguinte nós teríamos que voltar. Então, quando nós entramos com o Nicolas no colo, uma neve, assim, nossa, uma coisa foi. Eu lembro, eu queria
Qualquer dia desse eu posto umas fotos no meu Insta. E, e eu lembro, assim, a gente pegando a estrada, porque a cidade que ele nasceu não era a cidade que nós morávamos, né? Eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, eu vim pra cá com barrigão desse tamanho, eu tô voltando com o meu neném pra casa. Foi incrível, É, né? chegou lá meia-noite e às 10 da manhã do outro dia Já já tava estava saindo. voltando para casa. E, e aí começa uma nova fase, que daí a gente pode falar num outro momento, que é reconhecer, né, que agora tá ali aquele bebê, os desafios dos primeiros dias. A gente, como imigrante morando num outro país, a rede de apoio é fundamental. E eu queria muito ter tido a minha mãe aqui. Minha mãe, infelizmente, não pôde, não conseguiu estar junto. E eu sei o quanto deve ter sido difícil para ela esse momento, né? Talvez até mais difícil para minha mãe do que para mim. Porque eu estava vivendo, acho que o dia mais incrível da minha vida. E ela estava sofrendo por esse mesmo Uhum, motivo, né? uhum, Então, mas não foi tão difícil esses primeiros dias, porque como tinha sido um parto natural, eu estava com os hormônios a mil. Então, a adrenalina ajuda. Eu não tinha sono. Eu acordava de noite tão. Você estava bem mais cansado do que uhum, eu. Você lembra disso? uhum. Principalmente nas primeiras noites, assim. Eu lembro que o André, ele, coitado, ele estava tão cansado que ele queria levantar me ajudar, mas, gente, era um cansaço tão absurdo. E eu, como a troca de hormônio estava ali acontecendo, o leite vindo para mamar, para o Nicolau mamar, eu estava num gás, assim. Eu lembro que eu estava numa animação, que eu acordava com vontade. Acho que se eu não precisasse dormir, eu não dormiria. E foi assim por mais de um mês. Você lembra disso? Lembro. Que eu estava muito bem. Do segundo pro terceiro mês, eu comecei a me cansar. Ali eu comecei a me baquear, e daí foi bom, porque ali você já estava mais forte. E aí você, né, ajudou bem mais depois. É que aí entrou o desgaste da questão de amamentar, né? É. De amamentar com leite materno, e aí desgasta muito. Mesmo que você veio desde o período do pré-natal tomando as vitaminas, uma boa vitamina adequada para todo esse período, é bastante desgastante, né? Então, assim, isso também é importante da gente falar, né? É uma experiência incrível. E eu tenho que falar uma experiência. Eu lembro que eu acredito que eu fiquei por algumas semanas, ou talvez um mês, primeiro mês, eu fiquei com a emoção assim, à flor da pele, assim, sabe? Só de lembrar o quão forte você foi, né? O Nicolas nasceu grande, né? Nasceu grande, 4 quilos, comprido, né? Grande. Quão forte você foi pelo tempo de parto, por um nenê grande, né? Por parir um nenê grande para parto normal. E isso prova mesmo que o corpo tá, né? Se preparou para isso. E, e eu lembro que eu fiquei um tempo muito emocionado. Eu lembrava, Eu lembro eu já disso. tinha vontade de chorar, assim, de emoção, de ter participado de um momento tão mágico, tão forte como foi É esse. uma vida, né? Isso é uma vida mesmo. Não, é uma vida chegando de um jeito maravilhoso, assim. Isso é realmente receber, o jeito de receber um ser humano chegando. Tão Então, forte, né? Tão corajoso que ele foi, tão forte. Toda a caminhada que ele faz, todo o movimento que ele faz. E quando ele está passando pelo canal e começa a aparecer ali para o mundo, para os nossos olhos, meu Deus do céu, ele ali é a coisa mais é incrível. emocionante, né? Eu fico lembrando do momento, E aí é uma coisa incrível. são dois caminhos, amor. A, a preparação emocional e com a informação, ela faz toda a diferença, porque para pessoas que não têm a informação e não são preparadas emocionalmente, talvez isso seja um choque.
Talvez É, isso seja um então, absurdo, principalmente para um marido, sabe? Que tá cheio de crenças, tá trazendo uma bagagem negativa da vida dele. Talvez uma imagem daquela ali vai traumatizar um homem. Agora, estar preparado emocionalmente e com respeito pelo aquele bebê que está vindo, pela mãe que tomou aquela decisão, isso faz toda a diferença. então, mas é daí a minha emoção também nesse período foi também me motivou. Lembra que eu falei para você assim, falava assim, eu quero, eu quero, eu preciso levantar uma bandeira na qual eu tenho que passar essa mensagem para os pais, Como para uma forma de conscientização. os novos pais, né, para aquele homem que vai ser pai ali novamente, com a esposa ou a namorada o que seja, né, assim, a acompanhante, a pessoa que está junto ali, vai ser mãe, né, e de um filho dele, né, e que ele, a importância que tem dele acompanhar todo esse período do pré-natal, desde o início. A importância que tem ele dar força e ele entender como tudo funciona para ele ser forte, estar forte todo esse tempo. É porque quando chega um momento desse, tem que estar muito preparado, Porque, né? por exemplo, vamos supor que se ele estiver forte sempre e preparado e entender como é que funciona todo o processo, quando ele vê que a mãe ela deu uma fraquejada ou ela tá realmente fraca ou talvez desistindo como é que eu vou falar? De repente ela por fraqueza ou por um momento de fraqueza acabou desistindo dos planos iniciais que como por exemplo preparar o corpo e a mente para um parto natural. Às vezes, num momento de fraqueza, num momento de dificuldade, ela pode se sentir fraca e mudar de ideia. E tudo bem, vai ser cesárea mesmo, por exemplo. Ou por medo de dor, ou por uma série de motivos. E aí, aquele pai, ele, futuro pai, ele bem treinado, bem preparado, forte, ele vai dar força e fala, não, estamos juntos, a gente vai lutar junto com isso, você vai conseguir, você vai fazer o seu melhor e a gente está junto. Então isso é o que eu sinto até hoje. Lembra que eu fiquei até com vontade de fazer um curso para ser doulo? Dolo. Lembra? Lembro. Ainda tenho vontade. Né? Porque é muito comum nós vermos mulheres, né? Como Aham. doula. E isso vem desde antigamente, né? As mulheres se reuniam para cuidar daquela mãe gestante, os homens e o pai ficavam na sala esperando o filho nascer, né? E daí, na hora que estivesse nascendo, às vezes ia para o quarto para acompanhar. Antigamente era assim, né? E existe uma doula e existe o dolo também. Existe até, lembra? Existe, né? Você Lembra que a viu? gente viu, né? Amor, eu acho que isso é perfil. É perfil, sabe? A maioria dos homens não. Eu vou falar uma coisa, acho que eu vou gerar uma polêmica aqui, mas tem que ser muito homem, tem que ser muito másculo para se permitir que o lado feminino, o lado amoroso, o lado materno, ele prevaleça. Tem que ser muito másculo para Uhum. isso. E para que você consiga se comunicar com a tua família, com a tua parceira, com a sua esposa, de uma maneira tão íntegra. Assim como uma mulher tem que ser muito feminina, tem que cuidar muito do lado feminino, natural,
para que seja forte o suficiente para um momento desse também. Uhum. Então, assim, é uma troca, sabe? É uma troca. Mas agora você estava falando assim, me surgiu 2 convidados para a gente trazer aqui, Uhum. porque me lembrei de 2 histórias, 2 amigas muito próximas, 2 pessoas muito próximas a mim, que passaram essa experiência, e eu acho que a gente podia convidá-los para participar junto, pensando nesse tema, sabe? Em contar 2 famílias diferentes, em dois países diferentes. Foi parto normal? É normal, a Gi no Canadá, a Ah, Gi e o Wagner no Canadá, que foi esse caso. A Gi também passou por momentos bem delicados e o Wagner que deu força para ela, que falou: você está preparada, você se preparou tanto. E isso me motivou muito, muito. Nossa, amiga, você não faz ideia como isso me motivou. E a outra pessoa, outro casal que passou por isso, que eu ainda não tive a oportunidade de conversar, mas eu acompanhei os vídeos ou as imagens no Instagram, foi a Flávia e o marido dela, a irmã da Kelly. E também a Flavinha contou, compartilhou isso. Algumas pessoas até acharam um absurdo ela compartilhar, mas assim, nossa, quando eu vi aquilo, Flávia, foi tão mágico, tão íntimo da sua família, você compartilhou por esse mesmo motivo. Então, acho que 2 casais que a gente podia convidar, se eles toparem, um bate-papo com a gente nesse sentido, para compartilhar essa experiência, porque a gente está falando da nossa experiência aqui, nos Estados Unidos, né? Do que eles permitiram, do que não. A Flávia teve essa experiência no Brasil. E a Gi teve essa experiência no Canadá, então são 3 países diferentes. Enfim, é. tem papo aqui pra gente ficar horas conversando, né? Mas eu acho que a ideia é essa, assim, era contar um pouquinho dessa experiência, do que esse país permite, né? As leis que permitem isso, a parte burocrática também é muito descomplicada. Nós saímos de lá, eu lembro que no finalzinho acho que nos últimos 30 minutos, 40 minutos ali que eu já estava pronta, eu já tinha trocado de roupa, já estava pronta para ir embora, enquanto a gente arrumava as coisas no quarto, lembra? Aham, Pra gente ir lembro. embora. Eles vieram com os formulários, né? Que a gente teve que assinar todas as responsabilidades, né? E a certidão de nascimento, depois, Uhum, acho que você que teve que pedir, uma coisa assim, né? uhum. Que também foi de uma maneira muito simples. Eu não sei, no É, Brasil eu nunca eles, fiz eles dão uma espécie de um atestado de um nascimento. atestado de nascimento ali, e com esse documento você vai até o órgão para registrar, e aí você tem o registro de nascimento. Foi simples, é igual no Brasil, com você que fez com as crianças no Brasil, como é Não, que é? foi super simples. Simples também? Essa parte é até simples como é no Brasil. É bem parecido. Mas é tranquilo. É muito tranquilo. É muito. Como você falou, essa liberdade que a gente tem aqui, você já tem os direitos. Você não tem os seus direitos já cortados e talvez você receba. Não. Você tem todos, saiba ter, sabe aproveitar dos direitos, cumpra as leis, você vai ter sempre. E ser responsável, porque qualquer coisa que dê errado, a gente que responde, né? Se responsabilize e é isso. Isso que é legal, né? A responsabilidade está na mão do cidadão. Isso é incrível. Isso é uma das coisas que eu admiro muito aqui. Depois, só para eu finalizar, para não esquecer, na primeira consulta com 24 horas, foi quando elas me fizeram algumas perguntas. Na verdade, elas meio que me colocaram na fogueira, né? Ah, ele já tá mamando? Já, ele já tá mamando. Então dá de mamar para ele aqui. Bem sutil, assim, eu numa sala tinham 3 É. pessoas, lembra? Uma delas só escrevia, anotava tudo no sistema, o sistema é todo integrado com toda a rede de saúde e 2 delas me orientavam, assim, o Nicola estava num bebê conforto, lembra? Eu falava: "Ah, mãe, não, você pode pegar ele, pega, por favor". Elas queriam ver se eu sabia cuidar. E, e eu só me dei conta disso porque a gente tirou ele, ela pediu para que a gente tirasse a roupa dele. Aí elas fizeram o exame, se ele estava tudo bem, me pediram para dar do mamar, para saber se eu segurava direitinho. Daí me deram algumas dicas.
para facilitar na amamentação. Que mais? E aí no finalzinho, que depois eu fui ler o relatório que estava no meu, como se for como chama Um aqui? prontuário. Um prontuário online, que eu fui ver que elas diziam, a mãe já tem habilidade, pega ele com segurança, consegue manusear ele sem machucar, enfim, a forma com que eles escrevem. Assim. Aí que eu vi, eu estava sendo observada, né? Se a gente fazia da maneira correta. Porque isso eles têm muito cuidado. Por exemplo, você agora é mãe de um cidadão americano. Então, tem os direitos e deveres ali, né? De um cidadão americano e você como responsável por ele tem que cuidar da forma como tem que ser, como está nos protocolos, digamos assim. Isso é uma coisa que me assustou um pouco no começo. O Estado aqui, Estado quando eu falo, né, a nação, eles têm uma preocupação com o cidadão muito grande. Então, por exemplo, eles cuidam de tudo. E é como se o meu filho fosse propriedade desse Estado. Eles se sentem no dever de cuidar do meu bebê, qualquer coisa que ele passe de insegurança, falta de segurança, qualquer coisa que ele enfrente nesse sentido, eles se sentem no dever de cuidá-lo. Então, isso é um pouco diferente, um pouco assustador, assim, ao mesmo tempo que a gente, eles existem os auxílios do governo, existem aqui também, e muito mais forte do que no Brasil, mas a, a lei funciona aqui. Existem relatos, a gente já viu coisas bem absurdas, assim, sabe? Não é, sabe o que eu não acho? Que não é uma questão de ser absurdo. É uma questão de que eles puxam a responsabilidade para eles. Tá Se os bom. pais não sabem cuidar, se os pais são irresponsáveis, eles perdem a guarda. E perde E o mesmo. Estado fica com. O Estado cuida. Pois bem, incrível relato e muito importante. Não, na verdade Muito é só para importante. compartilhar, né? A gente precisava fazer esse podcast faz tempo, né? Que a gente Precisa. está querendo e falando sobre a questão de divulgar essa experiência incrível que a gente teve para, mais uma vez, tentar ajudar as pessoas aí com a nossa experiência, né? Com certeza, com certeza. E você quer comentar mais alguma coisa antes da gente encerrar? Eu vou aproveitar para a gente sempre encerra com aquelas perguntas Uhum. e hoje eu vou deixar um recado aqui para deixar gravado uma mensagem para o meu filho no futuro. Dizer o quanto ele foi desejado, o quanto ele foi respeitado, que todas essas fases, essas situações a gente passou e passa hoje, né? É por respeito a ele e com muito amor desde sempre a gente se preparou para sermos pais dele. Eu me preparei e quando ele nasceu, eu nasci, né? Porque ele me tornou mãe. Sim. Então, uma forma de agradecer ele quando ele for maior, se ele estiver vendo essas gravações ainda, para ele saber o quanto ele é amado. É isso. Ele tem um diário, desde que ele estava dentro da minha barriga, eu escrevo. Não é diariamente, né? Mas é Um diário que não é é diário. uma agenda de memórias. Sempre que eu tenho uma memória importante para guardar, eu escrevo nesse caderno e eu tô guardando para que um dia ele receba de presente. Eu também quero deixar uma mensagem para ele no futuro, dizendo que, Nicola, você é um cara forte desde os primeiros segundos nesse planeta, pro lado de fora da mãe. E eu admiro você, admiro a sua força e a sua garra que você tem até hoje para tudo, a força que você tem para tudo, a garra que você tem para tudo.
E eu admiro muito isso. Eu me emocionei. Parabéns. Parabéns e obrigado por ser seu pai. Obrigada, amor. Obrigado a você. Gente, obrigada por terem assistido até aqui. A gente compartilhou com um pouco de dificuldade ainda que eu gravo esse episódio, porque eu não tenho o hábito de compartilhar coisas do dia a dia. Imagina uma história tão íntima nossa, mas o objetivo é que desperte isso em mais pessoas, em mais famílias, empodere as mulheres para permitir que o lado mãe feminino prevaleça sempre. E empodere os homens também, os pais também, porque vocês juntos, né? Uma mãe forte, um pai forte. É uma família forte. É uma família forte, um filho mais seguro. Então, a gente não comentou sobre isso, né? A gente já ia até encerrar. O porquê das decisões, né? As decisões desse respeito pela chegada de um bebê. É porque isso, desde o início, desde que ele se separa do corpo da mãe, ele já é treinado a novas crenças, né? A crença da força, da bravura, da vida. Ele é treinado, ele é mostrado que ele é capaz. Então, a gente almeja isso, a gente está treinando ele para isso, para que ao longo da vida adolescente e adulta dele, ele consiga ser um ser humano melhor. Então, a gente passou por um momento de desconstrução nossa, né, pessoal, das nossas crenças limitantes. A gente passou por um momento de reconstrução de novos ideais, ideais de família, onde a gente decidiu que nós íamos permitir que o Nicola nascesse nesse ambiente. Então, respeitar o momento desde o nascimento foi fundamental para a gente, né? É isso. Um beijo Pessoal, no coração de vocês. até a próxima. Até o próximo episódio. Isso. Curtam, se inscrevam no canal e quem tiver interesse em seguir a gente nas nossas redes sociais, que está começando a gente está começando a compartilhar mais momentos nossos. Vocês me encontram o meu arroba é o Gabi Zaleski e o André, vocês encontram? Meu Insta é André Coalho 1 e meu LinkedIn é André Coalho. E lembrem que a gente também está no Spotify, só áudio e áudio com vídeo também. Ok? Beijo. Um Até o beijo. próximo. Até mais. Tchau, tchau.